A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, lideram uma operação para erradicar o Chromonephteia brasiliensis, que é um coral invasor originário do Indo-Pacífico, região que compreende o Oceano Índico e parte do Pacífico, um invasor que ameaça a biodiversidade da Baía de Todos os Santos. A ação será realizada agora, entre janeiro e fevereiro, na região da Ilha de Taparica, em parceria com pesquisadores e a organização socioambiental Promar. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com a oceanógrafa da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, Alice Reis, nossa convidada no Isso é Bahia. Um prazer recebê-la, Alice. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. O prazer é todo meu em estar aqui. Deixa eu primeiro te perguntar que características tem essa Chromonephteia brasiliensis, não é isso? Falei certo o nome? Falou certinho, é um nome difícil mesmo. Não é? É um palavrão isso aqui. E que torna uma ameaça para os corais nativos aqui da Baía de Todos os Santos, né? Isso, exatamente. Tem até uma curiosidade, né, que o nome carrega o nome brasiliensis, né? Então, pois é. Parece até que ele é nativo, porque o nome dele é brasiliensis, mas não é, porque ele foi identificado pela primeira vez aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, nem lá na região do Indo-Pacífico ele tinha sido registrado ainda. Mas, quando fizeram a identificação genética, perceberam que... Quer dizer que ele é um invasor não só aqui da nossa região, no Rio de Janeiro também? No Rio de Janeiro. Ele veio aqui para Salvador, né, aqui para a região da Baía de Todos os Santos, a partir do Rio de Janeiro, muito provavelmente, de estruturas petrolíferas que ficam sitiadas no Rio de Janeiro, vêm para Salvador, para a região aqui da Baía de Todos os Santos, e aí, pelo tempo que fica de residência na região, acaba também conseguindo se estabelecer aqui. Essa invasão se dá exatamente por conta de embarcações? Isso. Embarcações, esqueci o nome agora. Plataformas de petróleo, exatamente. Todas essas infraestruturas que ficam paradas durante muito tempo e acabam se deslocando, elas têm esse potencial de transportar invasores, né? De transportar espécies. Muitas dessas espécies acabam não conseguindo colonizar, mas aquelas que são mais fortes, que são mais aptas, resistentes, conseguem se reproduzir, mais, né? Exato. As condições climáticas são boas, não tem predador, elas acabam chegando não e tem fazendo como limpar estrago. As bases de plataforma numa viagem, né? É complicado. Em teoria tem como fazer, mas é muito difícil você... E deve ser caro e as empresas não gostam da ideia. Isso, e a fiscalização para isso também é praticamente E é o caso dessa Chromonephteia, ou seja, ela tem mais facilidade de reprodução e acaba prejudicando os nossos corais? Exatamente. Os nossos corais geralmente são corais endêmicos, né, de crescimento lento. Muitas espécies são espécies de corais que formam esqueletos, né? Então, esse crescimento do esqueleto é um crescimento mais lento. E essa espécie é uma espécie que tem corpo mole. Então, é uma espécie que consegue desenvolver tecido numa velocidade maior. Tanto que a gente tem indivíduos aí de 60 centímetros a 1 metro. Então, parece... Eu gosto de brincar que parece uma árvore de Natal cor-de-rosa. Porque ela tem um formatinho, assim, de árvore, né? Fica lá dançando no mar. Uma coloração, um tom aí entre amarelado e rosa. E ela simplesmente se desenvolve muito rapidamente, qualquer lugar. Quando a gente fala que ameaça os nossos corais, é porque ela se reproduz com mais facilidade e acaba ocupando os espaços que os nossos corais ocupam. Exatamente. Ela vai ocupar espaços que não estão ocupados. Então, por exemplo, quando a gente retira um coral de lá, vai ficar um espaço vago, né? Então ela vai e coloniza aquele espaço. Em vez do coral nativo conseguir se recolonizar aquele lugar, a invasora vai lá e coloniza antes. Então, mas a invasora agride os corais nativos também? Ela também tem essa possibilidade de agredir. Essa espécie Chromonephteia, ela libera uma substância e essa substância causa necrose em algumas espécies de corais nativos. Então, quais espécies a gente precisa de mais estudos para saber exatamente quais que são mais impactadas ou menos impactadas, são mais suscetíveis ou menos suscetíveis, mas a gente sabe que pelo menos algumas são suscetíveis, sim. E como é que se dá a erradicação desse tipo de coral? Que métodos que vocês utilizam para acabar com são eles? várias etapas, né? Como esse coral é um coral que ainda não tem uma estratégia de erradicação, como por exemplo hoje a gente já tem para o coral-sol, né? Uma técnica de manejo. Coral-sol? O coral, o outro bioinvasor que chegou aqui há um tempo atrás, o coral-sol, que é um amarelo,
parece um solzinho, é bonitinho, mas, enfim, vale ordinário. Nada. Ordinário, exatamente. A gente teve um período aí de adaptação para saber que tipo de método funcionaria melhor e evitaria que ele proliferasse, que isso é uma preocupação também, entendeu? Fazer a manipulação, ele proliferar, soltar semente e eu piorar a situação, né? Então, o primeiro passo era identificar qual é o melhor método para erradicar esse coral específico, né? Então, os pesquisadores, a nossa parceria com eles é muito nesse sentido de identificar quais as melhores formas para erradicação. Então, pode ser uma remoção mecânica, ir lá e arrancar mesmo na faca, ou pode ser injetando alguma substância que cause a mortalidade do organismo, né? Então, hoje, os pesquisadores estão monitorando um experimento exatamente para ter esse resultado de saber qual a melhor forma. A gente já sabe que a forma mecânica parece que funciona e a gente já sabe que injetar uma substância específica parece que funciona também. E erradicar esse coral invasor agora não é garantia de que ele não volte, né? Por definição, erradicar seria que a gente atingisse o status de não voltar. Então, mas são várias etapas para isso. Então, primeiro a gente vai identificar qual a forma que a gente remove, depois a gente remove tudo que a gente conseguir e a gente monitora a área até a gente ter a certeza que o coral não voltou mais. Então, erradicação Mas seria... aí, duas perguntas. Esse é o objetivo, né? Se dá para identificar responsabilidades por isso, e quem é que paga essa conta? Porque eu imagino que pesquisa mais atacar o problema não vai ser uma coisa barata. Não. E nós não estamos num estado riquíssimo que está jogando dinheiro pela janela. Quem paga essa conta, Alice? Nesse momento, tudo está sendo feito na forma de parceria, né? Nós estamos com uma articulação muito forte com todas as entidades, todos os órgãos. Então, por exemplo, a gente conseguiu da Marinha e da Copa as embarcações e o apoio técnico deles também para poder chegar na região e dar para os pesquisadores as condições mínimas para trabalho. Os pesquisadores estão trabalhando de forma voluntária nisso, né? Nós estamos colocando todos os esforços que nós temos de carro e de logística possível para fazer acontecer. Então, nesse momento, tudo está sendo feito de uma forma voluntária. Boa vontade de cada organização para fazer acontecer. E, paralelamente a isso, estamos tentando identificar, né? Um trabalho do INEMA junto com o IBAMA, porque é importante salientar que a competência para o controle de espécies invasoras, ela é federal, ela não é estadual. Porém, entrou. Então, nós, como Estados, entendemos o quê? Mas o Estado tem poder de fiscalização, tem uma série de responsabilidades. Em algumas situações, sim. Mas na situação, por exemplo, de petrolíferas e tal, não. Pronto, eu ia te perguntar isso, porque a Bahia tem a maior faixa litorânea do país, são mais de 1.000 quilômetros de litoral. Sim. A gente tem aqui na Baía de Todos os Santos, salvo engano, 18 portos entre portos privados e portos públicos. Sim. A gente tem o porto de Campina, em Ilhéus, vai ter o Porto Sul, que é um porto de alta capacidade, offshore, inclusive. E tem o problema dos tanques, das águas de tanques de navios, que é... Água de lastro. Água de lastro, pronto. E essa troca de água, Jefferson, o que é isso? Você pega a água, enche um navio vazio de água na China e ele vem para cá para encher de mercadoria, de ferro, por exemplo, ele joga a água fora e bota minério. Um estado que tem um litoral tão grande, que tem uma atividade portuária que a gente precisa, inclusive, que ela cresça, que ela se fortaleça. A gente está pronto para enfrentar problemas desse tipo, ou a nossa biodiversidade, que é também um potencial de riqueza, de geração de oportunidades, está ameaçada por conta dessa atividade econômica? Olha, a ameaça sempre existe, eu não vou te dizer que não. A ameaça sempre existe. A partir do momento que a gente tem um desenvolvimento econômico mais voltado para o industrial, sempre vai existir uma ameaça para a biodiversidade. Por isso que a gente sempre vai focar nas estratégias de mitigação, né? Evitar. Então, no caso da água de lastro, por exemplo, existem normativas que dizem em que profundidade deve ser lançada a água de lastro. Então, não é para a embarcação entrar na Baía de Todos os Santos com aquela água de lastro que ela pegou lá no Rio de Janeiro, entendeu? Ou pegou lá em outro país. Ela vai soltar isso a uma distância, que é uma distância entendida que não vai ser possível colonizar esses organismos que tem aquele tal daquele siri africano ainda está causando estrago por aqui? O siribidu, ele continua, ele se estabeleceu, né? O siribidu, ele se estabeleceu. Se tornou né? baiano. Não só o siri, como também o peixe-diabo, né? Ainda não, né? O peixe-diabo é o... É aquele venenoso que o pessoal lá O peixe-leão. É o peixe-leão. O peixe-leão ainda não foi notificado na Bahia.
Então, até então, a gente Mas tá não... em Pernambuco. Ainda não chegou na Bahia, não temos notificação ainda na Bahia. Todo mundo querendo vir para cá. Não, é complicado. Espécies invasoras é uma questão, assim, que é realmente muito complicada, porque... E Alice, você estava dizendo, o objetivo é erradicar essa espécie invasora. Para isso tem que estar todo já mapeado, né? E ele está? É possível identificar todos os pontos onde há a incidência Quando você tem uma coral? situação de detecção precoce, como é o caso desse coral, a gente consegue, né? Óbvio que tem um grau de incerteza, mas a gente não pode trabalhar pensando que temos uma incerteza, então não vamos agir. A gente tem uma área já identificada pelos pesquisadores como a área onde foi notificada, né? A gente recebeu essa notificação dos pesquisadores com os pontos exatos onde tem essa primeira colonização. Então, é o que a gente entende como detecção precoce. Então, é possível erradicar, porque ainda está localizada uma região pequena que, com uma ação, a gente consegue fazer essa remoção. Não uma, né? Mas, assim, várias, né? Exato. E me diga uma coisa, estamos conversando aqui com a Alice Reis, que é oceanógrafa da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. Perdi a pergunta que eu ia fazer aqui, gente. Já me deu um branco aqui agora, mas... sim, lembrei. Essa ação, ela vai ser realizada numa área de preservação ambiental permanente, não é isso? Que cuidados que vocês vão ter para, enfim, não ter tanto impacto sobre os outros ecossistemas aí da região? Pronto. A definição do melhor método para erradicação, ela também vai no sentido de identificar o menor impacto para a biodiversidade nativa, né? Então, por exemplo, se eu utilizo uma remoção mecânica, muitas vezes a remoção mecânica pode acabar pegando em indivíduos de espécie nativa. Se eu utilizo uma injeção, que é direto no organismo, eu tenho um impacto menor nas espécies nativas. Então, essa definição nos ajuda a ter uma melhor estratégia. E também trabalhar sempre com o pessoal capacitado para evitar isso, né? Então, muitas vezes a gente recebe, a população quer participar e tal, mas a gente tem que pensar também, quem vai participar tem que estar capacitado para conseguir agir no invasor sem prejudicar a espécie nativa, né? Que muitas vezes a gente não consegue, a gente bate o olho ali, nem sabe que aquilo ali é uma espécie. Então tem que ser realmente um profissional capacitado para isso. Agora, Alice, dá uma ideia para a gente do que é que significa uma agressão como essa. Que repercussão isso tem para o litoral, para a qualidade do ar? Ou é só um cuidado preservacionista com a espécie local? É mimimi de ecochato? Para tudo por causa de uma perereca. Não é bem assim. Às vezes o senso comum é meio cruel, né? Porque faz um raciocínio muito simplório. Qual a importância da gente conter essa espécie invasora e manter as espécies nativas aqui? Pronto. Nós temos 3 ecossistemas muito importantes assim, na zona costeira, né? Restingas, manguezais, corais. Esses 3 sistemas, eles são muito importantes porque eles protegem a linha de costa. Então, os corais, vou ficar aqui focado nos corais porque, enfim, por causa do tema, mas os corais, como eles fazem essa estrutura calcária, eles criam uma estrutura verticalizada que diminui a hidrodinâmica e protege a nossa linha de costa. Isso, para a gente, é muito importante no sentido de mudanças climáticas, de elevação do nível do mar. Esses organismos também captam carbono e absorvem dentro dos seus esqueletos, então mitigam as mudanças climáticas, ajudam nisso, né? Então são espécies muito importantes nesse sentido e também na função de berçário, que eles fornecem alimento e proteção para espécies que são economicamente importantes para a pesca. Então, tem diversas espécies de garupa, diversas espécies de crustáceos, moluscos, polvos que dependem do recife de coral para existir, para se reproduzir, né? E para manter... Uma condição que essa árvore de Natal aí bonitinha não oferece. Não oferece. Ela não é palatável, então ela não pode servir de alimento. Nem para peixe? Não, ela não é palatável. Inclusive, a espécie nativa, ela tem os seus alimentos. Ela não vai em qualquer alimento, né? Então, mesmo que ela fosse palatável, coisa que ela não é. Mas a espécie, ela não vai experimentar um sabor novo. Exatamente. Esse movimento não é feito assim de forma natural.
Só realmente numa situação de muita necessidade que os animais tendem a ir em algo desconhecido, mas de forma geral eles vão no conhecido, né? Então, é uma espécie não palatável, ela vai avançando sobre os corais nativos, então vai tirando o alimento e os espaços de proteção das espécies nativas, inclusive aquelas que são economicamente importantes. É uma ação que vai ser realizada agora, entre janeiro e fevereiro, na região da ilha de Itaparica, não é isso? Vocês estão envolvendo também pesquisadores, a própria comunidade local, no sentido de contar com o apoio deles, de conscientizá-los sobre a importância de erradicar esse tipo de coral? Sim, o pleito veio, inclusive, dos pesquisadores e da própria comunidade local, porque esse coral já está na praia, né? Então, eles identificaram, tem uma coisa estranha aqui, a gente não conhece isso daqui, eu nunca vi isso daqui, alguém tem que fazer alguma coisa. Que tem aqui, ele na maré baixa parece uma geleia, né? Ele, como o corpo dele é mole, ele não tem uma estrutura, fica parecendo uma gelatina na areia. Sim. E aí eles vieram com esse pleito, tem uma coisa errada aqui, a gente precisa de uma ação. A gente quer, inclusive, colocar a mão na massa. Mas é uma espécie que, inclusive, o toque na mão pode machucar a sua mão. Então, não é nem recomendado você... Mas não é uma espécie de gelatina? Pode machucar de que forma? Mas da mesma Água forma viva que uma também água é uma gelatina. entendeu? Ela tem aquela substânciazinha urticante que não é recomendado que você encoste nela, assim, de qualquer forma, sem o equipamento apropriado, né? Então, o pleito veio dos pesquisadores e da sociedade civil, e a gente, junto com eles, está trabalhando no atendimento a isso. A gente está falando aqui da Cromonefteia brasiliensis, esse coral invasor. Você citou o coral sol. Paulinho resgatou aí o peixe-diabo, que é peixe-leão. Que outros invasores a gente tem aqui nessa região? Olha, já existem diversas espécies invasoras, não tanto invasoras, mas já estabelecidas, né? Espécies que acabaram se estabelecendo. Uma muito conhecida, que é invasora mesmo, é o camarão. O camarão que a gente come, né? O Lithopeneus vanamei. O camarão. O camarão cinza. Um dos camarões que a gente come, não é nativo, Mas vazou, já se estabeleceu e ficou sendo não- bem-vindo, né? Mas assim, Há pra controvérsias, gente, né? sim, como alimento, né? Mas não necessariamente para as espécies que precisam competir com ele diariamente. Isso é resultado da criação em cativeiro. Era em cativeiro, extravasou por algum motivo. Você está Eu acho falando que- de um camarão que está presente aí toda hora na nossa mesa. Como é que ele chama mesmo, o nome científico? Agora eu fiquei curioso. Lithopeneus vanamei. Repete. Lithopeneus vanamei. Tá. E deve existir alguns tipos de algas também, né? Isso, existem algas, existem moluscos, tem uns peixinhos de recife de coral pequenos também, que já são conhecidamente espécies invasoras, né? Quando a espécie ela não é muito agressiva ao ambiente, fica mais difícil você identificar, às vezes só o pesquisador que está ali estudando a área com uma frequência maior que consegue pegar, né? Mas quando é um invasor assim grande, que chega já dominando tudo, aí realmente cria-se uma situação que é insustentável. O né? movimento inverso também ocorre, não? Em espécies novas, em espécies nossas que invadem outras regiões. Isso acontece também. É menos conhecido aqui pra gente essa relação inversa. Geralmente, os invasores são espécies que conseguem se reproduzir muito rápido. Nossas espécies são espécies muito... elas dependem muito de condições específicas para existir, né? Então, para ela existir em um outro lugar, ela precisaria de condições muito parecidas. Então, a gente não vê tanto esse movimento, é mais um movimento... Até porque é o que a gente toma mais conta, né? O movimento, o que está entrando aqui, não o que está saindo daqui para outros lugares. Mas tem que ver o que o povo do lado de lá está reclamando, né? Exatamente. E é fantástico isso, né? Para você, como profissional da área, que fascínio te desperta numa operação como essa, hein? Olha, o que... Eu cresci ouvindo falar que a gente tinha uma distância muito grande entre a academia e a gestão, né? Então, pesquisadores de um lado, a gestão do outro, não tem uma conversa. Então, hoje, o que eu consigo, assim, vejo um valor, assim, muito grande dessa ação, é que nós estamos criando uma ponte entre academia e gestão, e entre sociedade civil, e com a Marinha, e com a Copa, e todo mundo trabalhando junto com o IBAMA. Então, a gente está conseguindo ter uma coesão e trabalhar de forma articulada
para um bem maior, que é a erradicação de um bioinvasor. E possivelmente essa vai ser a primeira vez que a gente consegue erradicar uma espécie invasora com tempo hábil e evitar que ela chegue em outras regiões. Fantástico. Então, realmente... Um esforço conjunto necessário até. Né? Exato. Certamente vai Como servir esse. também para outros estados, outras cidades, Com onde certeza, estão vai enfrentando o mesmo ser- problema, né? Isso. Conseguindo atingir o nosso objetivo, que é o que a gente está mirando hoje, vai ser um showcase para o resto do país, com certeza. Só para a gente encerrar, como é que está previsto o cronograma de vocês? Assim, vocês vão iniciar essas ações agora em janeiro? Qual é a previsão de término? Pronto. Nesse momento, a gente está fazendo um monitoramento do método para ver qual que funcionou melhor, né? Sim. Então, identificando esse melhor método, que a gente já tem aí um resultado preliminar de quais melhores métodos, a organização socioambiental Promar, ela tem uma licença para controle de bioinvasor. No caso, a licença dela é para o coral-sol, mas a gente já está em contato com o IBAMA para estender essa licença deles para esse coral. Para Chromonepteia. Para a Chromonepteia, sim. E aí poder atacar diretamente essa espécie com o melhor método. Que legal, muito legal, boa sorte. Muito obrigada. Traga os resultados depois dessa Pode operação deixar. pra gente, tá? Tá bom. E muito obrigado, Alice. Alice Reis, oceanógrafa da Secretaria do Meio Ambiente aqui do estado da Bahia, Muito abraçando obrigada. essa causa aí. Com Boa certeza. sorte, então. Muito obrigado Eu mais que uma vez. agradeço o espaço. Muito obrigada, viu? Abraço. 7h48 aqui na Tarde FM.